Vamos começar aqui a nossa aula sobre acidente vascular encefálico. Definir o que é AVE, que é acidente vascular encefálico. Qual é o conceito? O acidente vascular encefálico é caracterizado por um distúrbio neurológico. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, o acidente vascular encefálico é caracterizado por um distúrbio aqui neurológico focal ou também global, com duração superior a 24 horas e desenvolvimento rápido dos sintomas, sendo repentino e não convulsivo. Veja só, ele é repentino e não convulsivo, determinado por lesão cerebral secundária ao mecanismo vascular. Ou seja, essa lesão aqui cerebral, ela é determinada por mecanismo do que? Vascular. Então, esse é o conceito sobre AVE, que é um acidente vascular encefálico, é caracterizado por um distúrbio neurológico focal e às vezes global, ou seja, naquela localidade, com duração superior a 24 horas e desenvolvimento rápido dos sintomas, ou seja, esses sintomas vão evoluindo rapidamente, sendo que esses sintomas são repentinos e sendo que esses sintomas não são convulsivos, determinando assim lesão cerebral. Essa lesão cerebral é em consequência principalmente dos mecanismos vascular, tá certo? Então esse é o conceito de AVE. Outra importante definição para a gente relembrar também é a divisão do sistema nervoso central. Então o sistema nervoso central ele está dividido aqui em encéfalo, sistema nervoso central e medula espinhal. Veja só, o sistema nervoso central aqui está dividido em encéfalo e medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso periférico aqui ele está dividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso autônomo, sendo que o sistema nervoso autônomo ele está dividido em simpático e parasimpático. Não esqueça então que o sistema nervoso aqui ele está dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico está dividido em sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico autônomo, sendo que o sistema nervoso periférico autônomo está dividido em simpático e também parasimpático. Aqui nós apresentamos essa figura aqui para vocês, onde representa bem o encéfalo, que é toda essa estrutura aqui, o encéfalo. O encéfalo é toda essa estrutura aqui, o encéfalo. Temos também o diencéfalo, que é toda essa estrutura aqui, ó, o diencéfalo, que existe uma divisão do diencéfalo, e também o tronco encefálico. O tronco encefálico que envolve toda essa estrutura aqui, tá certo? Então nós definimos aqui que o sistema nervoso central aqui tem o encéfalo, o diencéfalo e tronco encefálico, tá? Nessa figura aqui, tá certo? Sendo que aqui no sistema nervoso central temos também aqui, ó, o cerebelo, tá certo? Na região occipital. Sendo que o tronco encefálico, pessoal, ele é dividido em mesencéfalo, que é essa regiãozinha aqui, a ponte, que é essa região todinha aqui, e o bulbo, tá? Sendo que o bulbo ele vai até aqui e é continuado pela medula espinhal. Então, no caso do diencéfalo, é formado aqui, ó, pelo hipotálamo e formado também pelo tálamo, tá certo? Formado pelo tálamo, aqui, ó. Estou desenhando aqui para vocês. Então, o diencéfalo é formado pelo tálamo e hipotálamo, tá certo? Além disso, vocês têm que relembrar também, como a gente vai falar de AVE hemorrágico isquêmico, estou relembrando brevemente aqui para vocês sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por 31 pares de nervos espinhais. Não esqueça, 31 pares de nervos espinhais, sendo que 8 são cervicais, que são esses 8 aqui, ó. 8 são cervicais, tá certo? Sendo que 12 são torácicas. 12 são torácicas, tá certo? 12 são torácicas, 5 lombar e 5 sacral e uma coxígea. Se você somar aqui 8, 12 dá 20, 25, 20 mais 5 dá 25, 25 mais 5 dá 30,
30 mais 1 dá 31. Então são 31 pares de nervos espinhais. Não esqueçam isso daí, tá certo? Então nós definimos aqui que o sistema nervoso periférico ele é formado aqui por 31 pares de nervos espinhais. Nós não vamos entrar em mais detalhes, como que ele sai da medula espinhais, formando plexos, tá? Formando ali estruturas que facilitam o transporte de impulsos nervosos, tá certo? Então nós estamos definindo aqui anatomicamente para vocês. Então, além disso, existem os pares que são os nervos cranianos, que ficam no tronco encefálico, que são os 12 pares de nervos cranianos, onde coloquei aqui para vocês discriminando muito bem os nervos e também as funções de cada um. O olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano, responsável pelo olfato, e o segundo, que é o óptico, é sensitivo, responsável pela visão, e o terceiro par de nervo craniano, que é motor ocular, responsável pela musculatura lisa, músculos extrínsecos também, e pelo bulbo do olho extrínseco também da pupila, ou seja, responsável pela movimentação, tá certo? E o quarto par de nervo craniano, que é o troclear, que é responsável pela motricidade da musculatura oblíqua do bulbo do olho, que ele é sensitivo nesse caso, a função dele. E o quinto é o trigêmeo, responsável pela mastigação, ou seja, tem uma capacidade motora e da percepção sensorial também da face. E temos aqui o sexto par de nervo craniano, que é o motor ocular, é responsável pela motricidade da musculatura do reto lateral do bulbo do olho, então a função dele é motora. O sétimo par de nervo craniano, que é o facial, responsável pela musculatura da face, assim ele é motor, e pela percepção gustativa na língua, exercendo uma função sensorial nesse caso aqui. Então, o oitavo par de nervo craniano, nós temos o auditivo, é responsável pela orientação do movimento, e coclear, ou seja, responsável pela audição, ele é sensorial nesse caso. O nono par de nervo craniano é o glossofaríngeo, responsável pela capacidade sensorial da faringe, laringe e do paladar, ter uma capacidade sensorial e também motor. O décimo par de nervo craniano, que ele é sensitivo ao motor, responsável pelas percepções sensoriais da orelha, da faringe, da laringe, e também ele inerva várias estruturas, tanto do tórax quanto também das vísceras abdominais. E o 11º par de nervo craniano, que é o espinhal, que é o acessório, responsável pela rotação e movimento da cabeça, principalmente o músculo, né, principalmente o músculo externo cleidomastoide, tá? Então é um nervo motor. E o grande hipoglosso, que é responsável pela motricidade dos músculos da língua. Então nesse caso aqui é um nervo motor, tá certo? Então vamos agora abordar o AVE aqui, que é o ataque isquêmico transitório. O que é o ataque isquêmico transitório? Tá certo? Representado pela letra A e T. Ele é definido como um déficit neurológico decorrente de uma isquemia cerebral focal que regride em 24 horas. Então é um déficit neurológico, ataque isquêmico transitório, déficit neurológico decorrente de isquemia, ou seja, houve uma interrupção do fluxo sanguíneo para aquela região da massa cefálica, por isso que vai causar consequentemente déficit neurológico decorrente de isquemia cerebral focal, ou seja, naquele local que vai acontecer, e vai regredir em 24 horas se for bem tratado, né? Então, o ataque isquêmico transitório simula sinais e sintomas de um AVC e é considerado um importante fator de risco para essa emergência cerebrovascular. Então, os sinais e sintomas de um AVC, de um ataque isquêmico transitório, pode de repente simular um AVC um pouco mais grave, sendo que ele pode regredir, mas tem que também ser tratado em tempo recorde para que não possa vir a acontecer algo mais grave, tá certo? Então, o ataque isquêmico transitório, nesse caso, o ataque isquêmico transitório, cerca de 5% dos pacientes que apresentam esse ataque isquêmico transitório desenvolverão assim um AVC dentro de um mês e 10% nos próximos 90 dias. Então, são dados estatísticos que indicam que 5% desses pacientes que apresentaram
AIT desenvolverão assim um AVC dentro de um mês, sendo que 10% nos próximos 90 dias. São dados estatísticos que apontam que existe uma probabilidade muito grande, uma vez que ele tenha ataque isquêmico transitório, tenha um AVC dentro de um mês, isso 10% do total, e também no caso dentro de 90 dias, tá certo? Então, no caso do AVC isquêmico aqui, são subdivididos em 5 tipos diferentes. Então, a AVCI são subdivididos em 5 tipos diferentes. São por causas, tá, de trombose de grandes artérias. 5% dos casos acontece por trombose de grandes artérias e 25% do caso acontece por trombose de pequenas artérias, sendo que 20% dos acidentes vascular cerebral embólico cardiogênico e criptogênicos são os 30% e outros 5%. Veja só que existe uma grande frequência de AVCI dentro desses 5, principalmente por trombose de grandes artérias e trombose também de pequenas artérias, somando 25% com mais 20, então o total são 45, tá certo? Então é uma quantidade muito grande quando a gente subdivide e estratifica para entender melhor a correlação dos tipos e causas de AVCI que pode vir a cometer o paciente ou a vítima, que está mais frequentemente presente nesses casos aqui. Então, no caso do AVE hemorrágico, a definição é a seguinte: é uma hemorragia cerebral, ou seja, ocorreu uma ruptura de uma artéria, uma hemorragia cerebral, acontece uma ruptura de um vaso sanguíneo cerebral com sangramento para dentro do tecido cerebral ou dos espaços que circundam o cérebro. Uma vez que acontece a ruptura da artéria, esse sangue vai para o tecido ou para os espaços que circundam assim o cérebro. Em ambos os tipos, o resultado quando fala-se em ambos os tipos, ou seja, o AVC isquêmico, o ataque isquêmico transitório ou AVC hemorrágico, em ambos os tipos ocorre que interrupção do suprimento sanguíneo, tá, para o cérebro, causando-se o que? Perda temporária ou permanente do movimento, do pensamento, da memória, da fala e também da sensação. Tá certo? Então, tanto no ataque isquêmico transitório quanto também no AVC hemorrágico, vai acontecer o que? O interrompimento aqui, o interrompimento do suprimento de oxigênio para aquele local da massa cefálica e, consequentemente, o paciente pode vir a apresentar perda temporária ou permanente dos movimentos, pensamento, memória, fala e também sensação. Aqui a gente coloca uma comparação do ataque isquêmico transitório e hemorrágico, tá? Quando a gente compara os dois, sendo que os dois aqui eles vão acabar consequentemente sendo interrompido o fluxo sanguíneo para a massa cefálica em ambos os casos aqui, tá certo? Então, no caso do AVE, pode ser causado por 2 mecanismos distintos, sendo que 2 mecanismos distintos podem causar o AVE: o hemorrágico em 15% dos casos e por oclusão de vaso 85% dos casos. Então a gente consegue perceber aqui que tem uma prevalência muito maior do AVE isquêmico, tá? Ou ataque isquêmico transitório tem uma prevalência muito grande de casos, que é 85%, e hemorrágico é apenas 15%. Então, um quadro aqui comparativo, uma comparação entre os principais tipos de acidente vascular encefálico, onde a gente compara o acidente vascular encefálico isquêmico e o hemorrágico. Quando a gente compara o isquêmico e o hemorrágico levando em consideração as causas, no caso do AVE isquêmico, a causa principal é trombose de grandes artérias, trombose de pequenas artérias penetrante e também embolia cardiogênica. E no caso do AVE hemorrágico, a causa principal é a hemorragia intracerebral, a hemorragia subaracnoide, o aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa. Veja só,
existe uma comparação e no caso existem diferenças muito grandes quando a gente leva em consideração a alteração da estrutura anatômica no local. O isquêmico acontece a interrupção e o hemorrágico acontece, bem dizer, a descontinuidade do tecido, tá certo? Que é causado e vai causar principalmente hemorragia intracerebral, subaracnoide ou aneurisma cerebral, que pode vir causar ou também a malformação arteriovenosa. Nesse caso já é uma alteração genética. E no caso das manifestações clínicas, existem diferenças também muito grandes. Quando a gente leva em consideração as manifestações clínicas, o paciente que tem um AVE isquêmico, ele vai apresentar dormência ou fraqueza de face ou membro. Dormência ou fraqueza de face ou membro. Enquanto que o paciente ou a vítima que tem um AVE hemorrágico, ele vai apresentar cefaleia explosiva, ou seja, muito forte, as dores de cabeça e também nível de consciência bastante diminuída. Então existem diferenças grandes também aqui apresenta dormência, fraqueza de face e membros. Olha, aqui apresenta cefaleia explosiva, nível de consciência diminuída, tá certo? Então existe bastante diferença entre os dois, sendo que estudando e conseguindo identificar os sinais e sintomas, fazendo essa comparação, analogia, tecnicamente, academicamente, a gente consegue observar existir grande diferença, tá? Mas no momento que isso acontece em locos, o profissional de saúde tem que estar bastante preparado para identificar essas principais diferenças. Então, o protocolo de atendimento pré-hospitalar do AVE, no caso, tem que ter uma regulação médica para que esse protocolo funcione, tá certo? Então, o quadro clínico que esse paciente pode vir apresentar é o seguinte: o paciente pode apresentar qualquer um dos seguintes sinais e sintomas, tá certo? Primeiro, ele pode vir apresentar dormência, fraqueza de face, braço, perna, especialmente de ambos os lados do corpo. Então, ele pode vir apresentar dormência, fraqueza de face. Essa dormência pode apresentar de apenas um lado, fraqueza de face, apenas de um lado também, braço e perna, especialmente em ambos os lados do corpo, tá certo? Então, ele pode vir apresentar também confusão ou alteração no estado mental. No momento que acontece, a vítima estar confusa. A dificuldade também em falar ou em compreender a fala. Quando a gente pede para esse tipo de paciente, para ele pronunciar alguma frase, ele tem dificuldade de completar a frase. Distúrbios visuais, o paciente pode vir apresentar também, e dificuldade de deambular. Ele não consegue se movimentar, só ele, tá certo? Porque um lado do corpo é como se fosse, não tem força suficiente, ele não consegue ter uma motricidade, não consegue coordenar os movimentos. Ele pode vir também apresentar tonteira ou perda do equilíbrio ou coordenação. Além disso, ele pode ter cefaleia grave ou súbita. Quando a gente faz uma comparação aqui, e também deixa bem claro para a gente identificar o que é um AVE isquêmico ou hemorrágico, mas a escala de Cincinnati ela nos traz ferramenta e tecnologia para a gente diferenciar e identificar a possibilidade daquele paciente ou daquela vítima ou daquele cliente ter tido um AVE isquêmico. Então ela leva em consideração a queda da face, ela leva em consideração também a debilidade dos braços e também a fala anormal. Então a escala de AVE de Cincinnati leva em consideração queda da face, debilidade dos braços e também fala anormal, tá certo? Então vamos lá, como avaliar? Quando a gente avalia a face do paciente, a gente vai fazer o seguinte: a gente pede para o paciente, para ele sorrir ou mostrar os dentes, tá? Então você pede para a vítima sorrir ou mostrar os dentes. Num caso normal, os lados da face, tá, movem-se igualmente, bilateralmente. Ambos os lados da face vão se movimentar bilateralmente, igualmente, tá? Igualmente. Em casos anormais vai ocorrer desigualdade na movimentação. Um dos lados não se move tão bem quanto o outro, tá certo?
Então fica bem claro aqui, tu pede para o paciente para ele sorrir e mostrar os dentes. Então, em caso normal, os dois lados da face vai se movimentar, e em caso anormal, vai haver desigualdade nesse movimento. Então, outra avaliação que leva em consideração também a escala de Cincinnati é a debilidade também dos braços. Tá? Você vai pedir para o paciente, você pede aqui para o paciente como avaliar. Você pede para o paciente para que ele feche os olhos e mantenha os braços estendidos por 10 segundos. Então, pede ao paciente para ele fechar os olhos e pede para ele estender os braços por 10 segundos. Em caso normal, os braços vão movimentar-se igualmente, os dois vão se elevar, tá? E no caso anormal, um dos braços não se move, tá? Não se move. E um dos braços sofre descaída em relação ao outro, ou seja, o paciente ou a vítima pede para ele fechar os olhos e levantar os braços, sendo que um vai se levantar, o outro também, sendo que o outro não vai aguentar, o outro vai descer, porque não vai ter força para se manter ali estendido, tá certo? Então, um braço não se move e um dos outros braços sofre descaída em relação ao outro, tá certo? Então, já falei sobre a queda de face, a debilidade dos braços, e agora eu vou falar sobre a fala anormal. No caso da fala anormal, o paciente que está pronunciando adequadamente, articulando bem as frases, o paciente pode dizer uma frase completamente. Ele pode dizer: o céu é mais azul em Brasília, tá certo? Ele vai conseguir pronunciar. Então, no caso normal, o paciente diz as palavras que pronuncia corretamente, enquanto que o caso é anormal, o paciente não fala ou utiliza palavras incorretas. Vejam só a análise aqui abaixo desse quadro, tá? A anormalidade de um desses parâmetros, ou seja, quando fala que a anormalidade de um desses parâmetros, qual um desses parâmetros? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 parâmetros. Então, qualquer anormalidade de um desses daqui, tá certo? Na escala, indica uma probabilidade assim que esse paciente ou essa vítima tem 72% de chance de ocorrência de AVCI. Em caso da anormalidade de 3 parâmetros, ou seja, esses 3 parâmetros aqui indicam uma probabilidade ou mais de 85% desse paciente ter tido um AVCI, tá certo? Então, a escala de Cincinnati ela aborda principalmente a queda facial, a debilidade dos braços e também da fala anormal. O protocolo de atendimento pré-hospitalar do AVE leva em consideração o exame primário. No exame primário, nós realizamos a avaliação das vias aéreas, realizamos também a ventilação, avaliamos e tentamos melhorar a circulação e também levamos em consideração na avaliação primária o estado neurológico, tá certo? Então, na avaliação primária, avaliamos vias aéreas, se ela está prévia, se está patente, e observamos qual medidas que devemos tomar para melhorar essa via aérea para ela ficar bem patente, tá certo? Ou seja, bem livre, se no caso estiver obstruído por alguma secreção. No caso da ventilação, é avaliado também no exame primário e a circulação também, e também o estado neurológico. Tudo isso você tem que fazer, em 10 minutos, tá certo? Assim, você está obedecendo o protocolo de atendimento pré-hospitalar de AVE. Então, nós não devemos também esquecer que a janela terapêutica. A janela terapêutica, quanto mais cedo a gente trata do paciente, quando é identificado a partir da identificação, mais probabilidade ele tem de sobrevivência. Então, na janela terapêutica, o momento ótimo para tratar o paciente de AVE isquêmico agudo. A administração do plasmídio tissular RTPA dentro das 4,5 horas, de acordo com o protocolo de inclusão e exclusão rigoroso, melhora a evolução, ou seja, quanto menor o tempo de atendimento, melhor para a sobrevida do paciente. Ou seja, a gente leva em consideração a escala terapêutica, onde ele obedece tempo de atendimento no pré-hospitalar, tempo de comunicação para o hospital, o tempo que ele percorre todo esse circuito para ele ser atendido também no hospital e
avaliado pelo neurologista, onde vão posteriormente tomar a decisão se vão usar um antitrombolítico ou não, tá certo? Que é ali obedecendo o tempo e fazendo a medicação o mais rápido possível, assim, e fazendo toda a avaliação de uma maneira correta, a probabilidade de recuperar a vítima assim é muito grande. Então, o protocolo de atendimento do pré-hospitalar do AVE leva em consideração as vias aéreas. Nós temos que levar em consideração deixar o paciente em decúbito lateral, quando nós formos atender, colocar a cânula orofaríngea ou nasofaríngea, se precisar. Nós temos que ter cuidado aí quando se utiliza esse tipo de artifício, tá? Usando a cânula orofaríngea ou nasofaríngea, porque quem for colocar tem que ter bastante habilidade e colocar de uma maneira correta, senão pode acabar obstruindo também as vias aéreas. Então, e colocar também em pacientes que estão inconscientes, tá certo? Então, aspirar orofaringe ou nasofaringe, se precisar, nesse caso, administrar também oxigênio, suplementar também, se necessário, em caso de hipóxia, onde você vai estar monitorando também com a oxímetro de pulso paciente ou a vítima. Então, você vai observar se existe a necessidade de aumentar o fluxo de oxigênio. Se a ventilação for inadequada, providenciar assim, a ventilação por pressão positiva. Ou seja, se você está usando catéter ocular, se você está usando esse tipo de artifício, um catéter de oxigênio tipo óculos, que não tem uma pressão boa, você pode usar a máscara de Venturi para você aumentar assim a oferta de oxigênio. Então, no caso da circulação, nós temos que monitorar o ritmo cardíaco e pressão arterial, certo? O ritmo cardíaco, nesse caso, ele pode ser alterado, porque está atingindo principalmente o sistema nervoso central, e justamente o sistema nervoso central tem nervos na região periférica que vão inervar assim, estruturas importantes do coração, que pode vir a alterar a frequência cardíaca e, consequentemente, ter repercussões na pressão arterial. Além disso, na circulação é recomendado o tratamento não é recomendado, no caso, o tratamento da hipertensão arterial nessa fase, sendo que você tem que monitorar e sempre estar comunicando a equipe de saúde, no caso do enfermeiro, no caso do médico, os técnicos sempre, e a equipe de enfermagem em si tem que estar de olho nesses parâmetros e na vigilância. O melhor monitor nesse caso é a equipe de enfermagem, né, que tem que estar lá monitorando e também escrevendo e comunicando também o que está acontecendo com o paciente. O acesso venoso deve ser feito durante o transporte do paciente. Então, no momento que esse paciente está tanto no domicílio quanto na ambulância, realizar-se o acesso venoso o mais breve possível, tá? A administração também de líquido isotônico, que nós conhecemos, é o soro fisiológico, tá? Tratar hipoglicemia até que atinja também o nível da normalidade, tá certo?